Olá, amigas e amigos, sejam todas muito bem-vindos. Um bom dia a todas e a todos, e que nesse dia que resplandece possamos ser muito felizes. E para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, como habitualmente fazemos, vamos fazer uma prece para que possamos ter um início marcado pela conexão com o mais elevado deste mundo. Então, vamos aqueles que se sentirem bem, cerrar os olhos, entrar no seu mundo íntimo para com esta condição, conversar com o nosso Pai. Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, de infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder mais um dia para as experiências na carne. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, em nome de Teu Filho, para celebrar a vida através do estudo, da compreensão, a fim de sentirmos conhecimento de Tuas leis em nós mesmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter descido de tão alto e nos trazer a luz que ilumine este mundo, nos trazer o roteiro seguro para os nossos passos. Que sejamos nós, Senhor, capazes de seguir Teus passos com fidelidade. Muito obrigado, benfeitores, mensageiros do mais alto, que conosco se encontram a conduzir-nos neste trabalho. Nós rogamos pelo amparo para que sejamos todos inspirados na assimilação da lição que hoje virá, em benefício de nós todos. Fica conosco, benfeitor, fica conosco, Senhor Jesus, fica conosco, Pai Celestial. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós temos mais um dia, de estudo, um estudo breve, mais profundo, e nós vamos estar falando hoje de um tema que é interessante, porque nós estamos vivendo na atualidade o que se tratará hoje. Então, muita atenção, prestem atenção que a Kelma vai nos orientar sobre como proceder nessas condições. É com você, Kelma. Obrigada. A gente está seguindo aqui as instruções de Emmanuel, na verdade, né? Então, do livro Encontro Marcado, de Emmanuel, a gente vai ler aqui um trechinho, Ante as Crises do Mundo, é o nome do trecho. Comportamento individual perante as crises da sociedade humana, em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e, nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da canga de falso conceito, né? Porque a gente ainda tem muitos conceitos e preconceitos, da canga de falso conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livres e mais simples, conquanto mais responsáveis e mais culta. Então, esse texto de Emmanuel, a ideia principal é como a gente deve se portar, né? Como a gente deve manter o equilíbrio perante essas crises que a gente vê no mundo. Crises de flagelos naturais ou mesmo crises causadas pelo homem, né? Então, a gente, dentro do mundo, a gente tem que ter uma postura de equilíbrio, porque Emmanuel compara o planeta como um comboio, que nós todos estamos dentro desse comboio. E se esse comboio vai perdendo ele ameaça passar por um desastre, vai perdendo, entre aspas, né, o controle, nós, os passageiros, temos que tentar manter o equilíbrio. E isso é muito importante, porque a nossa calma acalma o outro que está do meu lado, que está passando por aquele desastre também. Então, a gente pode pegar, por exemplo, agora a gente está vivendo no planeta uma guerra no Oriente Médio, né? E a gente vê as pessoas todas interessadas no que está acontecendo lá, e é natural que nos interessemos. Mas a gente tem que lembrar daquele outro livrinho que a gente estudou aqui no Vamos Orar, Pensamento e Vida. A gente tem que aproveitar que nós estamos distantes geograficamente e, em alguns casos, emocionalmente desse conflito, porque tem pessoas que têm parentes lá, então emocionalmente elas estão próximas, mas nós que temos
essa condição de estarmos mais distanciados, nós podemos ajudar. E como que nós podemos ajudar? Com o nosso pensamento, criando uma atmosfera de luz, de paz. Então, muitas vezes a gente, mas como? Eu estou tão longe. Vamos lembrar do pensamento e vida que a gente viu lá atrás, né? Quem acompanha o programa semanalmente, mensalmente, vai lembrar que a gente leu naquele livro que tudo passa pelo pensamento, né? A gente cria uma atmosfera na Terra com os nossos bons pensamentos. Agora, se ao contrário disso, eu entro naquele clima do desastre, se eu começo a vibrar, se eu começo a me associar com as paixões, se eu começo a jogar gasolina no conflito, no fogo, eu vou estar criando uma atmosfera não de paz, não de resolução. Então, o que eu posso fazer? Posso orar, a gente usa tanto as redes sociais para colocar as nossas opiniões, eu posso colocar uma mensagem de paz, uma mensagem pedindo paz, pedindo bom senso, uma mensagem bonita, que toque o coração das pessoas. A inteligência artificial já compreendeu isso. Quando as pessoas começam a digitar nas redes sociais muito uma palavra, aquilo começa a aparecer para todo mundo. Então, se as pessoas estão digitando muito guerra, isso vai aparecer para todo mundo quando abre sua time live, né? Quando abre lá sua rede social. Então, se a inteligência artificial já entendeu isso, que o assunto do momento, que todo mundo está vibrando, ele pode ser aumentado, a gente também pode compreender isso, que o nosso pensamento pode criar uma atmosfera de paz nos momentos de desastre no mundo. E aí eu queria lembrar aqui um trechinho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte do homem de bem. Porque o homem de bem, e aí é colocado lá para a gente, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. A gente não está falando aqui que não deva haver justiça, mas a justiça ela vem junto com amor e caridade. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, não faz distinção de raça ou de crença, pois vê em todos os homens um irmão. E é isso que nós precisamos estar recordando sempre, nós somos irmãos em humanidade. Respeita todas as convicções sinceras. Então, a gente tem que fazer esse esforço para sermos um homem de bem nos momentos de crise, de desastre. A gente tem que estar sempre disposto a ser essa luz que ilumina. E lembrando que na ausência da luz, uma vela pequenina já traz claridade para o ambiente. Então, nós temos que tentar ser essa vela pequenina em todos os momentos da nossa vida. Max, se você quiser colocar mais alguma coisa. A paz do mundo começa em nós, né? Como você bem disse, se espalharmos paz, a paz se espalha por si só, ela vai tomar o caminho natural do crescimento. Mas estamos chegando aí ao final, né? E vamos, obviamente, com muita tristeza, tendo que encerrar, né? Mas vamos fazer isso sempre, voltando no dia seguinte para novas conjecturas, novas explicações e novos aprendizados, né, Kelma? Então, nada melhor do que terminarmos com a nossa prece para que nos fortaleçamos para esse dia. Vamos, nesse momento, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade desse dia, agradecendo a oportunidade da paz que habita em nossos corações quando entramos em contato com Deus. Pai amado, olhai por todos nós nessa terra, olhai por todos que somos irmãos em humanidade, olhai por aqueles que sofrem com os flagelos naturais, olhai por aqueles que sofrem com os flagelos criados pelos homens, olhai pela nossa família, encarnados e desencarnados, pelas pessoas com as quais convivemos e, sobretudo, Pai, dai-nos sempre a convicção que, estando contigo, elevando o nosso pensamento a Ti, estaremos construindo um mundo mais irmão, um mundo de luz, um mundo de paz. Olha por todos nós e por todos aqueles que vierem aos nossos pensamentos neste momento. Aqueles que pedem prece nos hospitais, aqueles que pedem prece nos flagelos. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então vamos
passar para o final, pedindo aí para o Francisco voltar conosco aqui. Ele está sempre nos suportando aqui ocultamente, mas sem ele nós não estaríamos aqui. Francisco, muito obrigado por seu trabalho e com a palavra aí de gratidão para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Muita paz a todos e que todos nós tenhamos um dia maravilhoso. E esse dia começa maravilhoso dentro de nós. Muita paz. Tchau, gente.